o Caracas, se disputasse o Campeonato Mineiro, seria ali... Ah, gente. Troféu em confidência. Será que é isso mesmo que a gente tá vendo? Sério que seria troféu em confidência? Às vezes nem o isso. 11º colocado do Campeonato Venezuelano Seria troféu em confidência. Troféu em confidência. Sim. E perderia para um Tombense Atlético da vida Não, o tranquilo. CJ tá achando que é menos, né? Eu tô achando que vai disputar no módulo 2, senhoras e CJ tá senhores. achando que é Não, Não, troféu em vai disputar confidência. com Exagera não. Vila, com... Quem mais? Quem tava pra cair esse ano? Não, aí? gente. Não exagera não. Taberito brigou, Cara, depois boa. se salvou. Esse ano a gente teve times bem ruins. no Pouso Campeonato Alegre. Mineiro, CJ, bem ruins. Pouso Alegre, pronto. Caracas e Pouso Alegre. Inclusive as cores parecem. Cabido, por que há um exagero à crítica? Cara, porque a gente já vai pra um jogo como esse sem a opinião minha, tá? Mobilização necessária para um jogo da Copa Sul-Americana. O que eu tenho visto, de uma maneira geral, é que existe aqui, a palavra não é um desdém, mas em ordem de importância, a Copa Sul-Americana passou a ser a terceira força para a gente poder colocar a equipe principal ou não. Tanto que as equipes, ontem o Fluminense nem viajou com o técnico, o Vitória também teve seus problemas na escalação, enfim. Existe uma mobilização menor para a Copa Sul-Americana. E quando esse jogo é fora de casa ainda, CJ, isso piora, isso aumenta. Tanto que ontem o Atlético foi com uma escalação alternativa para enfrentar a equipe do Caracas. Sim, o Caracas é uma equipe ruim, é uma equipe modesta, é uma equipe tradicional do futebol venezuelano, mas obviamente na liga local tá muito mal, né? Aliás, é um time que já não vence há algum tempo. Mas enfim, foi um jogo, CJ, que a sensação que eu tive foi que ninguém estava mobilizado. Não tô falando aqui de preguiça, não tô falando aqui de falta de vontade, não tô falando aqui de absolutamente nada com relação à vontade dos jogadores em si. Acho que o time se mobilizou menos para esse jogo. Até mesmo pela escalação do time, você viu uma mobilização menor. Ontem você tinha, por exemplo, algumas estreias, que é o caso do Vitor Hugo como titular, você tinha o Caio Paulista lateral esquerda, mais uma tentativa no caso do Bernard, o Rubens jogando um pouco fora lateral, né, jogando um pouco mais por dentro. Enfim, a gente viu um Atlético que teve algumas situações, um certo controle, fez 1-0 num gol contra, é verdade, mas na minha opinião teve ali um certo controle, até que chega no segundo tempo. O Caracas também, que precisava pontuar, precisava pelo menos de um ponto, chegou à frente, faz o gol no minuto 20, CJ. Mas é um jogo que caminhou o tempo todo para ser isso. O próprio Atlético se colocou numa situação dessa, na minha opinião. Ou vocês vão falar que o Atlético estava extremamente mobilizado para um duelo diante do Caracas pela Copa Sul-Americana? Então, tudo bem, eu entendi a sua colocação, mas aí nós vamos para a análise de alguns jogadores que podem e devem render mais. A cobrança do torcedor vai muito em cima disso, de performances individuais, ô Cabidão. O Cuca já não vai falar mais de elenco, nós vamos ouvir o Cuca falando isso, mas falou, né? Pra trás ele falou muito. Muito bom, não vou mais falar de elenco. Pra trás ele falou, mas agora ele não vai mais. Ele falou na coletiva. Ele falou umas 3 vezes que Falou, não vai. falou. Apesar que ele Exatamente. mordeu, e ele mordeu a isca, né? O Iguinho jogou a isca, ele mordeu. E aí, gente, é justamente melhorar. Mas vamos lá, a gente, performance vamos individual, colocar, pô. vamos pontuar, vamos colocar ponta dedo. Você tá falando do Bernard e do Caio Paulista. Dois jogadores. Saravia, Não, mas o Caio Saravia- Paulista, mas o Saravia não. Bernard. O Saravia daqui já tem Não, quanto gente, tempo? ontem, se CJ? for ser justo, dá pra colocar mais gente nessa Dá, lista. mas dá, ué. Lianco ontem fez um jogo horroroso. Dá pra colocar, horroroso. ué. Quem eu Quem eu não não vi vi, Lianco perdão? ontem. Quem? Lianco. Ah, Fausto Vera jogou mal. Mas- O Rony jogou mal. os dois jogadores que eu pelo menos vejo na minha bolha e vejo a gente falando aqui muito é Caio Paulista e Bernard. Dois jogadores que, entre aspas, pelo tamanho deles, eles deveriam render mais. É isso que o torcedor né? quer, ué. Mas quem disse que eles podem render mais? Nossa senhora. Não, a gente tem que fazer essa pergunta. Quem disse que o Bernard pode render mais do que tá rendendo, gente? O Caio Paulista, ele tá rendendo o quê pra gente falar aqui, olha, ele pode jogar muito mais do que ele tá jogando? Sabe, assim, e aí você entra com um time, entre aspas, reserva, pouco mobilizado lá na Venezuela. Vocês acham que de repente os caras vão desenvolver o jogo? Vão jogar pra caramba?